Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando, e hoje nós vamos conversar sobre o livro Brasil, uma biografia, da Heloísa Starling e da Lilia Schwartz, pela Companhia das Letras. Então, esse é mais um vídeo da série Papo de Historiadores. Esse projeto começou com a Lari, do blog Papo de Historiadora. Ela abandonou, ela saiu um pouquinho da internet e deixou na minha mão para continuar. A ideia é ler algumas obras de relevância historiográfica e discutir um pouco com esse público aqui do YouTube, da blogosfera em geral. Nós temos um grupo no WhatsApp, se alguém se interessar em participar, comenta aí embaixo, entre em contato comigo pelo Facebook do Redemunhando, que também está aí na descrição, que eu acrescento vocês lá no grupo, não tem problema nenhum. Não precisa necessariamente ser historiador para participar, tá? Mas a ideia é que a gente leia obras de história e que discutam o fazer histórico. O Cadu, do canal Fetiche Literário, propôs que nós lêssemos, agora no começo do ano, O Brasil, uma biografia, que é um livro que estava nos meus 10 livros para 2017. Então eu fiquei muito feliz quando ele propôs, aceitei na hora. Esse livro demorou aí uns bons 3 meses para eu ler. A gente separou por capítulos, então a cada semana nós líamos 2 capítulos e deu para papear bastante, foi muito bacana. Então vamos lá. A proposta do Brasil, uma biografia, é ser um livro de história do Brasil. Então ele vai dar um panorama de toda a história brasileira desde 1500 até o final do governo do Itamar Franco, mais ou menos em 1994. Eu não vou conseguir evitar a comparação com o livro do Boris Fausto, chamado História do Brasil, da coleção didática, que é considerado um livro referência desse panorama geralzão. E eu vou ser muito sincera, eu gostei mais deste. Aliás, eu gostei muito mais deste. Já na introdução, as autoras nos dão uma ideia do tom que o livro vai tomar. Primeiro, elas falam muito que a história brasileira é repleta de idas e vindas, de avanços e recuos, de progressos e atrasos. São coisas com as quais, inclusive, a gente está muito acostumado hoje. Por um lado, nós temos tecnologia de ponta para fazer aviões, por exemplo, e por outro, a gente ainda convive com resquícios de uma sociedade escravocrata. Então, esse é um dos desafios que nós temos como brasileiros. Como é que a gente concilia tanto atraso e tanto futuro ao mesmo tempo? Como é que a gente concilia o urbano e o rural? Como é que a gente concilia essa ideia de que o Brasil é brando, de que o Brasil é harmônico e ao mesmo tempo convive com tanta violência, com tanto conflito ao longo de toda a história? Então elas já começam jogando na nossa cara essa ambivalência, todas essas ambivalências que o Brasil apresenta. Inclusive o seu caráter mestiço, de misturar diversos povos e que tornam, claro, a nossa história extremamente complexa. O livro vai ter algumas linhas principais. Vai prezar muito por falar sobre cidadania, direitos, sobre autoritarismo e democracia, sobre violência, sobre desigualdade, sobre diversidade cultural e sobre identidade. Como assim? Nessa introdução, as autoras nos contam que o Brasil ele é tradicionalmente visto pelo olhar do estrangeiro. Desde que a gente se conhece como país ou como colônia que seja, o Brasil foi definido pelo estrangeiro. Então, uma das grandes perguntas, aliás, que não é só uma pergunta da história, é também uma pergunta da literatura, das artes em geral, é uma pergunta da sociologia, é uma pergunta de todo mundo. O que faz do Brasil Brasil? Ou seja, o que nos identifica como brasileiros? Pensando nisso, elas vão explorar a questão da identidade nacional ou das identidades nacionais ao longo do livro inteiro. Eu confesso que eu não entendi muito a proposta da biografia, porque a biografia é aquela ideia de você contar a história de uma pessoa. Eu sei que a ideia foi mais ou menos contar a história do Brasil como se fosse uma pessoa, mas para mim não fez a menor diferença, no sentido de que para mim continuou sendo a história de um país e do seu povo e das suas mudanças e das suas permanências. Então eu não entendi essa novidade que foi a biografia. Lá no grupo do WhatsApp a gente acabou discutindo um pouco isso. A biografia tem esse reconhecimento de que é um gênero lacunar, é um gênero inconcluso, ou seja, ele é cheio de silêncios com os quais a gente tem que lidar, mas eu acho que qualquer documento a gente tem que lidar com isso. Então não sei se esse é o diferencial da biografia. Sugeriram também que a ideia é um pouco, através do olhar atual, contar a história do Brasil.
Então, pensando as questões hoje a gente se preocupa muito com coisas como corrupção, autoritarismo e democracia. Então, é como se as autoras fossem buscar na história do Brasil quais são as raízes de todas essas coisas. Mas eu também acho que isso não é exclusividade da biografia. Então, assim, sinceramente, eu não sei qual é a inovação em chamar isso de biografia. Se alguém aí entendeu e conseguir me explicar, por favor, deixa nos comentários, porque eu realmente estou bem curiosa para saber por que escolheram esse gênero da biografia. Então vamos lá. O livro está dividido por capítulos e eu fiquei interessada em saber se os capítulos estavam proporcionais ao número de anos que durou aquele evento, né, ou aquele processo. Então, o Brasil colônia, a época em que o Brasil foi colônia, é o maior período até agora, né? Foram mais de 300 anos como colônia e tem 8 capítulos dedicados ao Brasil colônia. O Império é o período mais curto, são 67 anos de Império, e as autoras tratam disso em 4 capítulos. E a República, considerando que elas vão até mais ou menos 1994, tem um pouco mais de 100 anos, e aí elas tratam disso em 6 capítulos. Então eu achei que ficou relativamente proporcional. Dito isso, eu acho que existe uma grande diferença entre os capítulos. Alguns capítulos são muito cativantes e muito ricos, tanto em dados quanto em descrições bastante vívidas, em críticas, enquanto outros capítulos são mais tradicionais. Alguns não seguem uma linha de pensamento, parece que é uma coleção de dados e que não se interligam e que não causam nenhum tipo de crítica. Isso me levou a pensar que provavelmente as autoras dividiram os capítulos. Eu escrevo um tanto, você escreve um tanto, depois a gente junta, sabe aquela coisa? Então, alguns capítulos são melhores do que outros. Alguns capítulos são muito mais emocionantes e muito mais cativantes do que outros. Eu gostaria de destacar a presença indígena e a presença africana e afrodescendente aqui no livro. Eu acho que as autoras dedicam um espaço considerável para essas populações, levando em conta que é um livro geral. Tá? É claro que se fosse um livro específico sobre populações indígenas ou sobre populações africanas e afrodescendentes, seria extremamente superficial e elas teriam falado pouco a respeito. Mas eu, Natasha, considero que foi bastante satisfatória a presença dessas populações aqui. Eu acho que, por exemplo, a presença feminina não foi tão forte, mas realmente não me incomodou. Eu acho que foram escolhas das autoras. Elas têm que editar de alguma maneira, né? A história do Brasil é gigantesca e elas conseguiram colocar isso em praticamente 500 páginas. Então eu entendo que elas tiveram que fazer escolhas e eu acho que elas fizeram boas escolhas. De novo, comparando com a História do Brasil do Boris Fausto, elas falam muito, muito mais sobre indígenas, quilombos, resistências dos escravizados, discute bastante temas como democracia racial, questionam vários estereótipos e vários mitos que se propagam na história oficial do Brasil. Por exemplo, de que o índio é menos predisposto à escravidão do que o negro, que é uma falácia gigantesca. Mais um ponto bem específico que eu gostaria de destacar é que tem alguns dados recentes, porque esse livro foi publicado em 2015, e que é possível utilizar em sala de aula, para dar exemplo para os alunos. Então, por exemplo, a descrição do engenho e da vida social na época da colônia, né? A vida social na Casa Grande, a rotina da senzala, o fabrico do açúcar, os números de população escravizada que chegaram no Brasil, de que lugares do continente africano que eles vieram e para que portos brasileiros eles se dirigiram. O capítulo sobre revoltas e conjurações coloniais ficou muito legal. Era o capítulo que eu mais tinha medo, assim, porque é muito chato falar sobre aquelas revoltas. Mas quem escreveu esse capítulo foi super inteligente e contou um pouco de uma maneira cotidiana o que aconteceu naqueles momentos. Além de, claro, falar as causas, os principais líderes, mas não ficou chato, como eu esperei que ficasse. Falando um pouquinho da estrutura física, para quem está pensando em talvez comprar o livro, ele tem quase 700 páginas, são 694, só que de texto mesmo sobre a história do Brasil são 508. O restante dessas páginas é composta por notas de fim, como se fossem notas de rodapé, mas que estão no final do livro. Aliás, editoras, coloquem as notas de rodapé no rodapé. A gente quer saber na hora qual é a referência, não tem que ficar indo lá para o final. Além disso, tem também referências bibliográficas, uma lista bem grande, uma cronologia, os agradecimentos das autoras,
os créditos das imagens e um índice remissivo, se você quiser procurar por palavra. As notas são mais de referência a fontes e não tanto explicativas, por isso a nota não ser no rodapé não atrapalha tanto quanto na maioria dos casos, mas mesmo assim, né, podia estar no rodapé. O livro tem uma introdução, 18 capítulos e a conclusão. Além disso, conta com um índice de imagens, o sumário e uma lista de abreviações. Vou mostrar para vocês a diagramação, como é que tá. Então aqui nós temos o sumário. E é mais ou menos assim, ó. Número do capítulo, título, às vezes tem uma epígrafe, às vezes não. E aí dentro do capítulo tem vários subtítulos, o que nos permite inclusive dividir um pouco mais a leitura. Os capítulos são grandes, eles têm de 20 a 40 páginas em média. Mas o que eu mais estou querendo mostrar para vocês são as imagens. No meio do livro a gente tem algumas páginas que são dedicadas somente a imagens. Inclusive o papel dessas páginas é diferente e tal. As imagens são em cores, essas não, porque na época não eram em cores. Mas, por exemplo, aqui, ó, as imagens são todas coloridas e elas contam com fotografias, alguns são facsímiles de documentos, outras são pinturas, e todas as imagens estão referenciadas no texto, e eu queria elogiar, todas elas têm a referência, quem tirou a foto, quem pintou o quadro, o ano, da onde que veio, né, a imagem, e também uma pequena explicação sobre a imagem. Não é apenas uma imagem ilustrativa, é uma imagem documental, que é uma das críticas enormes que a gente faz na academia, né, de que as pessoas usam as imagens em história não como documentos, mas sim como ilustração. Nesse caso, não. As imagens são mostradas como documentos, então as imagens são problematizadas, são questionadas e são contextualizadas. Isso foi muito bacana, um ponto extremamente positivo. Então, assim, resumindo, eu acho que é um ótimo livro, tanto para historiadores quanto para um público leigo. É claro que os historiadores vão achar o livro mais superficial. Nós somos muito críticos com obras sobre história, né? E como eu falei, é claro que elas deixaram de se aprofundar em alguns assuntos. Poderiam ter falado mais dos afrodescendentes, poderiam ter falado mais das mulheres, dos indígenas, dos operários, enfim. Mas é um livro que se pretende panorâmico. Então, se a gente quiser ir atrás de outras fontes que se aprofundem sobre um determinado assunto, existe a bibliografia, existem as notas de referência. A proposta desse livro é ser panorâmica, então vai ser superficial em alguns pontos, sim. Eu acho que a proposta foi muito cumprida, eu gostei demais dessa leitura. É uma leitura confiável de história do Brasil, serve como manual para professores, para o público em geral. Se você se interessa por história do Brasil, não lembro de nada, eu queria relembrar o que eu vi na escola. Esse é o livro. Eu acabei nem falando das autoras, mas é que elas são bem conhecidas aqui no Brasil. A Lilia Schwartz é professora no Departamento de Antropologia da USP. Ela tem outros livros publicados, ela escreve super bem. E a Heloísa Starling é professora de História na UFMG, também extremamente conceituada. Então, pode confiar, o livro está muito bem escrito, a edição está linda. E eu tenho certeza de que se você se interessa pelo tema de história do Brasil, você não vai se arrepender de ter esse livro. Nem que seja para consulta e não para uma leitura direta. Eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Deixa um joinha se você gostou. Eu amei esse livro. Obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo para vocês e a gente se vê no próximo. Tchau!